Sejam bem-vindos ao podcast O Zootecnista. Hoje nós estamos aqui com o zootecnista Álvaro Barcelo, que vai falar um pouco para a gente sobre a profissão de zootecnista, a trajetória dele dentro da zootecnista. Seja bem-vindo, Álvaro. Eu estou aqui também com meu parceiro aqui, Dr. Ezio Mota. Muito bom estar com você, Álvaro. Contar um pouco da sua história, né? Pioneiro aqui em Brasília, na UPS. Então, primeira turma, eu acho que vai ser um papo legal que a gente vai ter contigo aqui, a tua experiência. Eu gostaria de agradecer, né, ao Franklin, ao Dr. Ezio pela oportunidade. É um privilégio para mim poder estar participando de um podcast, falando um pouco sobre a profissão do zootecnista, né, que é a profissão que hoje eu sustento meus filhos e onde eu adquiri minha independência financeira e, na verdade, não é só uma profissão, é um estilo de vida, né? Com certeza. Então, é mais do que uma profissão, é só para quem é muito apaixonado, né? Então, a gente fica muito feliz de estar aqui e só tenho a agradecer. Obrigado. Bom, a gente, para começar a conversa, eu queria dizer assim, eu já sei que você não é muito, tem um histórico da zootecnia lá no campo do avô, né, dos seus avós, e depois veio para Brasília, originário de Minas, como eu também, que sou de Patos, você de Araguari. E como é que foi essa história sua para a zootecnia? Ezio, foi o seguinte, como você falou, eu passava as férias nas fazendas dos meus avós, né? Fazendas pequenas, sítios, e aquilo a gente vai lidando com o animal e vai se encantando, né? E minha avó paterna, sempre muito apaixonada com fazenda e sempre me incentivando nisso. E aí quando eu cheguei na fase de fazer vestibular, minha avó sempre falava comigo que eu tinha que fazer veterinária. Mas eu não queria ser médico veterinário, porque eu nunca gostei de doença, de cirurgia. Eu queria ser criador de animais. Eu queria entender como que tudo que envolve os animais para que ele fosse melhor criado, para que ele respondesse melhor e a gente atingisse o objetivo, né, daquela produção. E aí a minha mãe foi em Uberaba, com uma tia minha foram levar uma prima minha que passou para fazer medicina lá e acabou conhecendo o curso de zootecnia lá. Aí voltou e falou comigo, filho, eu acho que tem um curso lá em Uberaba que você vai gostar. Ele parece que mistura agronomia com veterinária. E aí eu falei, vou me informar sobre o curso, né? Aí fui ler sobre o curso, eu falei, mas esse é o curso que eu queria fazer, né? Eu falava em fazer veterinária, mas pensando em trabalhar como zootecnista. Eu falei, então é esse que eu vou fazer. Aí coincidiu com a faculdade UPS está lançando naquele mesmo ano, que foi no primeiro semestre do ano 2000, o curso de zootecnia. Então eu me inscrevi, passei e cursei e dali nunca mais larguei a zootecnia. Isso é muito interessante porque essa história tua também se parece um pouco com a minha. Né? Quando eu encontrei a zootecnia também, eu fiquei na dúvida, zootecnia ou agronomia? Meu pai falou, faz agronomia. Eu falei, não, pai, eu quero mexer com bicho, com animal, né? Mas também não queria a parte de clínica, né? A parte de cirurgia. Eu queria a parte de produção, queria ir para fazenda, queria mexer com bicho, né? E aí eu fui para a zootecnia. E é que eu falo, a zootecnia entrou na minha vida como se fosse aquela primeira namorada. Você tem ela ali, um dia você pode até terminar com ela, mas você nunca vai esquecer dela, você vai ter momentos com ela, né? E a zootecnia foi isso comigo. Eu cheguei a trancar o curso, porque eu estudei 4 semestres, era química analítica, química orgânica, bioquímica, as estatísticas da vida. Eu falei, não, mas cadê os bichos? Não tem um bicho, né? E eu senti falta de sair no 4º semestre lá, eu peguei e tranquei o curso. E aí fui pesquisar outros cursos e tal. E aí nessa pesquisa eu falei, não, cara, é a minha primeira namorada lá mesmo. É a zootecnia. É lá que eu tenho que ir. Pois é, e aí eu voltei para ela, né, voltei para o curso e a gente começou a caminhar. Eu, zootecnista, fiz a graduação, depois fui para o mestrado em zootecnia, fui para o doutorado em zootecnia e tô aí. E é que eu falo, às vezes eu pego até uma frase que o Ezio usa, que a zootecnia é tudo na vida dele. E hoje a zootecnia é tudo na minha vida também. Porque assim, hoje o que eu respiro é zootecnia. Né? Eu também posso compartilhar essa mesma frase do Ezio. Zootecnia para mim é tudo na minha vida. Tudo. Se hoje eu consigo pagar a escola dos meus filhos, consigo andar de carro, consigo me vestir, foi tudo através da zootecnia. E, igual você falou, quando eu comecei a faculdade de zootecnia aqui em Brasília, era muito recente. Era o primeiro curso, ninguém conhecia. Quando eu falava fazer zootecnia, o quê? Zoológico? E aí tinha que explicar, não, a zootecnia que trabalha com produção animal. Mas as pessoas ainda não entendem muito quando se fala produção animal. Mas o que é a produção animal, né? Então, tive uma certa dificuldade. As referências na faculdade também, no início do curso, não eram boas.
porque não era o zootecnista de campo que eu queria ver, ter ele como espelho. Então, aí quando o curso começou a entrar nas matérias mais específicas, aí veio um professor de fora que na verdade, me serviu de muita referência, que era o Marco Aurélio, que é o Marcão, sim, falar do Marcão, que veio do Paraná. Então, um cara que dava aula de botina, canivete na cintura, chapéu, tomando tereré, falando errado não porque não sabia falar, mas porque gosta de falar errado e sabe que isso é o estilo de vida. Né? Então aí fui me encantando e pô, é isso que eu quero trabalhar assim, ó, aí sim é um cara que é do campo, não é um cara que chega aqui e quer fazer discurso de bioquímica, que eu sou zootecnista, mas falo de bioquímica, eu queria saber de boi. Sim. Né? Eu entrei na faculdade de zootecnia para trabalhar com boi. E aí foi daí que eu fui me encantando e eu falei, não, é isso aqui mesmo, e eu estudar o solo para plantar um capim, para nutrir melhor meu boi. Então eu conhecer de qual é o melhor capim para tal determinado solo, para que a coisa... E aí você vai se encantando, né, por aquilo e vai vendo que a zootecnia cerca a produção animal de todas as formas. Então, na minha área que eu fui para bovinocultura de corte, eu costumo dizer que a zootecnia me ensinou que quando você entra no mataburro de uma propriedade, a fazenda conversa com você. Sim. Então você olha a fazenda, você vê se ali até onde você pode implementar uma técnica, até onde não. Não dá para você chegar numa fazenda com uma estrutura limitada e querer transformar ela num rotacionado e intensificar e adubar. O cara às vezes não tem nenhum trator. Mas e por isso você não vai produzir? Então você tem que, na sua cabeça, dentro da técnica que você aprendeu durante o curso, você otimizar uma carroça, né? Um pasto grande, um arame farpado e otimizar para que você venha de fato agregar na produção daquela fazenda. Então isso tudo é muito encantador. Uma coisa que eu queria também que você contasse para a gente é assim, você veio para Brasília, fez a graduação na UPS, alguns exemplos que você teve de professor, eu sou testemunha desse momento, Marcão era um parceiraço, um grande amigo, inclusive casou com uma colega minha do Ministério, tá lá na Andréia, então, saudades do cara, deixou um legado bacana. Era fantástico. E aí eu queria saber de você o seguinte, a partir da graduação, qual foi o seu caminho depois para chegar onde você está hoje? Ézio, excelente pergunta, porque quando a gente conclui, tem uns que ficam perdidos, né? E existe também a ilusão de você concluir, você já ser zootecnista. E, na verdade, você está bacharel em zootecnia e você está prontamente disponível a aprender a ser zootecnista. Então, primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, eu falei, olha, eu insisti 4 anos e meio, que eram 4 anos de curso e mais um semestre de TCC e estágio final para monografia. Então, foi 4 anos e meio persistindo para eu me formar em zootecnia. Eu vou ficar no mínimo 4 anos e meio insistindo em ser zootecnista. Então, eu tinha feito estágio numa empresa de um amigo aqui em Brasília, queria até falar o nome, que eu sou muito grato a ele também, que é o Wilson, da Prenhez Positiva. Sim, meu amigo também. E eu fiz um estágio com o Wilson no 2º semestre, quando eu estava no 2º semestre da faculdade. A UPS tinha um negócio muito interessante, que ela criou um estágio inicial para aproximar o estudante da profissão. E eu tive a sorte de ir fazer estágio com o Wilson. E o Wilson me levou para fora de Brasília. Então, Brasília, na verdade, é uma cidade de moradia, para quem é zootecnista de boi. A gente trabalha no entorno, na região geoeconômica. Então, o Wilson me levou, e eu ia com ele, vendo ele vender um sêmen, vendo ele inseminar vaca, vendo ele vender um trabalho de melhoramento nas fazendas. E nisso daí, nós pegamos uma boa amizade. Quando eu me formei, as propostas de emprego, de estágio, parece que quando a gente precisa, some tudo. Quando você está estudando, tem um monte. Mas quando você se forma e está disponível para ir, some tudo. E eu fiquei pensando o que eu vou fazer. Aí lembrei do Wilson. Falei, vou ligar para o Wilson. Liguei para o Wilson, falei, Wilson, estou formado e preciso trabalhar. Aí ele falou comigo assim, vem aqui no escritório que eu tenho um negócio para você. Aí eu cheguei lá no escritório, naquele ano, em 2003, muitos anos, hein? Denunciando a idade aqui. Em 2003, o Ministério tinha lançado uma normativa que era obrigatório rastrear todos os bovinos e bubalinos do país. Então estava em alta o programa de rastreabilidade. E o Wilson falou, me credenciei agora, uma certificadora, só que eu não tenho tempo para tocar isso, eu quero saber se você quer ser meu sócio nesse negócio. Falei, para quem não tem nada, metade é o dobro.
Tô dentro, bora, vamos fazer. Mas não fazia ideia do que era, do como é que ia ser o trabalho, né? E aí foi onde veio a minha primeiro desafio mesmo, porque eu já queria ir para fazenda, sim, eu queria implantar técnicas, eu queria ser recebido como profissional. E quando eu aceitei o convite do Wilson, foi, na verdade, assim, um grande desafio, essa é o que eu posso falar mesmo, porque eu não tinha nada disso. Eu virei um vendedor. Então eu tinha que sentar com o pecuarista, explicar para ele o que era rastreabilidade e daí oferecer o meu trabalho como rastreador. Então o meu trabalho como zootecnista, que era credenciar os animais, era só se desse certo a venda. Então eu tinha que fechar a venda das certificações daquele animal para que depois eu fosse na fazenda fazer a certificação. E nessa época eu fui aprendendo o quanto é fundamental a gente saber se relacionar com pessoas, saber negociar. E foi despertando em mim uma coisa que eu sempre tive, que é minha veia empreendedora. E aí eu comecei cada vez mais gostar e me relacionar. E fui aprendendo que relacionamento vale mais que dinheiro. E ali o Wilson me deu a minha base para a minha vida, porque ele me abriu todo o relacionamento que ele tinha. E nisso daí eu comecei a conhecer vários produtores, conheci gente grande, gente pequena, gente bem-sucedida, gente mal-sucedida, fazendeiros de final de semana, fazendeiros raiz, fazendeiros que vivem da atividade, fazendeiros que não vivem na atividade. E fui aprendendo com essas pessoas também. Como que elas viviam, como que elas criavam seus filhos, como que era a atividade para eles. E daí eu não parei mais. Então eu fui associando o meu conhecimento como zootecnista, de técnico, ao comercial, de como lidar, e na verdade descobri que eu não precisava oferecer minha mão de obra para ninguém. Eu precisava fazer com que ele tivesse interesse no que eu tinha a agregar no negócio dele. Sim. Então eu nunca cheguei, aprendi isso muito com o Wilson também, nunca cheguei a chegar e oferecer o meu produto e dizer, o que eu tenho é mais barato que o seu. Fala, não, qual que é a sua situação? Primeiro eu gostaria de conhecer a sua situação, conhecer como que é o seu sistema, onde que é a sua fazenda, como é que é a mão de obra, para depois eu te propor o que eu tenho para agregar no seu negócio, para solucionar um possível gargalo. E aí minhas vendas começaram a dar certo. Começou a dar certo, logo depois das vendas já comecei a ter convite para dar assistência nas fazendas. Eu queria que você... Vamos combinar uma consultoria para você vir uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias na minha fazenda. E aí eu comecei, aí sim, a começar a aprender a viver como zootecnista. Né? Então aí aprendi que a gente acorda muito cedo, deita muito tarde. A gente, quando trabalha, num dia que a gente dirige pouco, dirige 150 quilômetros. A gente tem que aprender e ter muito cuidado em rodovia, porque a gente fica mais tempo nela do que até dentro das nossas casas. Né? E foi daí que eu comecei a de fato, construir minha vida. Foi dessa forma. E foram aparecendo outras oportunidades por conta disso. Cara, essa época da rastreabilidade eu conheço bem, porque eu estava lá no Ministério, né, e foi uma norma que nós criamos decorrente de alguma exigência, né, de mercado externo, principalmente União Europeia e Chile, né, e que teve um projeto aí inicialmente que era para rastrear todos os bovinos. Aí teve muita discussão, porque realmente o desafio é muito grande, né, devido aos vários sistemas de criação que a gente tem, criado no solto, no mato e tudo que é tipo. Então acabou reduzindo hoje, né? Então as pessoas hoje elas fazem adesão para aqueles que querem agregar um pouco mais de valor nas carnes exportadas, né? Então, mas foi realmente um trabalho bacana isso daí. Mas dali, dessa primeira etapa sua na certificação, aí como é que foi surgindo outras etapas? Aí eu fui me relacionando, né? As pessoas foram me conhecendo, então eu já não era mais o menino que queria vender uma rastreabilidade, eu já era o Álvaro, o zootecnista, né? Então comecei a dar consultoria em uma fazenda, comecei a dar consultoria em outra. E quando eu estava com mais ou menos umas 6 consultorias, eu tive uma proposta para assumir a gestão de um grande projeto de seleção de Nelore de um grande pecuarista. Ele já tinha as suas 16 mil cabeças de gado comercial e ia começar uma seleção de raça, fazer um núcleo de rebanho para fazer um melhoramento genético em Nelore, e eu fui indicado para ele. Então eu já estava
como se diz, andando em uma fazenda, em outra, me conheceu. O dia que eu não estava visitando uma fazenda, eu estava no escritório com alguém, então eu estava me relacionando, e aí ele precisou de uma pessoa e falaram o meu nome. Esse rapaz é um rapaz que tem vontade de trabalhar. E aí ele me chamou no escritório dele, uma empresa aqui em Brasília, um cara muito grande, fui lá, conversei. A hora que ele começou a me mostrar onde eram as fazendas, como eram as fazendas, as fotos das fazendas, a hora que ele terminou, eu queria trabalhar para ele de graça. De tão entusiasmado que eu fiquei com o projeto dele e, assim, é tudo que eu queria. Aham. Então, isso tudo aconteceu num período de 6 meses. De 2003... De 2003, Quando eu você comecei formou? a trabalhar, eu colei meu grau em setembro de 2003. Mas eu comecei a trabalhar com o Wilson em junho de 2003. Então foi antes da minha colação de grau. Eu já tinha terminado a monografia, já tinha apresentado, então eu estava só esperando colar o grau. E nesse período, desses 6 meses, entre julho, quando foi em dezembro, 1º de dezembro de 2003, a minha carteira foi registrada como zootecnista nesse projeto. Então eu fiquei zootecnista. Foi muito rápido. Mas eu acreditei muito. Mas foi um rápido, mas muito sofrido. Tinha dia que eu deixava de almoçar para poder jantar, porque ou abastecer o carro para eu visitar um cliente. E nesses 6 meses eu vi muitos amigos desistirem. Porque não, eu não estudei para isso, não, eu não mereço passar por isso, não, desse jeito eu não consigo pagar nem meu celular. Não, eu chegava em fazenda às vezes e comia em marmita, às vezes não comia, às vezes dava uma marmita com uma colher para comer e eu comi. E eu vi muitos falar, não, eu não vou comer de colher. Eu não vou me sujeitar a isso, eu não vou. E isso para mim nunca foi dificuldade. O meu objetivo era trabalhar com a minha grande paixão, que era a zootecnia, que era estar envolvido no campo, que era estar em fazenda, que era estar sendo feliz. Então, esses, vamos falar assim, intempérezinho que a gente teve do tempo, não conseguiu me parar. O que acontece com muitos param, né? Param e migram. Foi uma alavanca para chegar onde você chegou. Foi uma alavanca para chegar onde eu tô hoje e eu ainda, se Deus quiser, eu tenho um plano para mais uns 50 anos. Com certeza. E o que eu acho legal dentro da zootecnia, da formação do zootecnista, é que ele é um profissional para toda a área dentro de uma propriedade. Exatamente. Ele vai para a economia, ele vai para a parte de nutrição, ele viaja todos os setores dentro de uma fazenda. Então, o zootecnista tem um mercado aí fantástico. Né? O zootecnista, para você ter uma ideia, quando eu fazia 2º grau, foi um rapaz lá da palestra sobre profissões. Uhum. E eu nunca esqueci disso, que ele falou assim, olha, vocês, isso, estou te falando de 99, quiserem ter uma boa profissão, foquem em 2 coisas que o Brasil vai ser líder mundial. Turismo e agropecuária. Alimentação. É a aptidão natural do país. Então, quem estudar para isso vai empurrar o carro na descida. E quando eu nunca esqueci disso, e quando eu entrei na zootecnia, eu sempre acreditei muito nisso. Mas mesmo assim, a atividade, nós estamos falando de 20 anos atrás, 22 anos atrás, ainda não era tão valorizada quanto é hoje. Então, o zootecnista, ele chega numa fazenda, ele atua em tudo. Desde o recurso humano, ele tem que identificar se aquele rapaz tem boa aptidão para ser um vaqueiro, se ele gosta de gado, se ele gosta de cavalo, se ele gosta de lidar com os bichos, se aquele outro gosta de máquina. Então não adianta eu pegar um cara que gosta de trator e botar em cima de um cavalo. Eu não vou tirar o máximo de produtividade dele. Ele não vai estar satisfeito e aí ele vai pedir para sair. E vice-versa. Então o zootecnista ele tem como pensar na hora de estruturar a equipe que vai trabalhar, identificando e contratando cada um dentro do seu perfil para que, volto a dizer, empurre o carro na descida, né? Junto disso, ele conhece de solo, ele conhece de forragicultura, qual tipo de capim plantar, com qual objetivo, se aquela região tem essa aptidão, porque as pessoas falam muito assim, colocando adubo qualquer lugar vai. Tá, mas você consegue pagar a conta do adubo? Sim. Porque a gente tem que pensar sempre que no final a nossa remuneração vem da sobra da produção. A resposta, né? E qual é a forrageira que ele está botando lá? Ele pode botar a forrageira, não vai esperar do clima também. Meio que ele coloca adubação, o que for, não vai responder. Franklin, eu cheguei a na verdade, dar uma consultoria numa fazendinha, que o sujeito era um professor aposentado da UNB. Ele comprou uma fazendinha, não sabia o que fazer, e escreveu para um determinado órgão, mandou uma análise de solo, falando o que ele plantaria ali. E o pessoal foi e recomendou ele plantar Brachiara decumbens. Uhum.
e é a mais resistente, foi quem ajudou muito a abrir o centro-oeste do país, porém, para a atividade dele, era um veneno. Por quê? Ele foi começar a criar Nelore mocho. Então, a área toda de Brachiaria decumbens começou a dar uma fotossensibilização gigantesca na bezerrada dele, perdendo o bezerro de transferência de embrião por causa de fotossensibilização. Por quê? Foi toda formada em Brachiaria decumbens. Então, assim, antes dele ter tomado essa decisão, foi errada, não foi, ele procurou uma assessoria correta. Mas quem o assessorou só pensou na planta, não pensou no sistema como um todo. O que ele ia criar? O que você vai produzir em cima, com qual objetivo? E eu vou mais longe. Ele começou a criar PO também, porque eu gosto. Acho bonito o Nelore mocho. Tá, mas isso não paga a conta. Você tem relacionamento suficiente para comercializar esses animais? Você sabe comercializar esses animais? Porque é isso que vai fazer com que o seu projeto tenha viabilidade. Então, você criar um bicho como se cria um cachorro, depois vai reclamar que não ganha dinheiro. Que é o grande vilão. Que a gente conversa com pessoas, eu cheguei a ouvir uma vez o cara falar, fazenda é tão bom que se desse dinheiro era sacanagem. Então, assim, eu sou completamente avesso a isso. Eu acho que fazenda é uma empresa como qualquer outra e tem que ser vista dessa forma. As pessoas têm que se profissionalizar para que seja vista como uma empresa. Eu te garanto que se você for numa padaria, o dono dela sabe quanto custa um pão francês. Mas te garanto também que 80% dos produtores que não procuram ver a fazenda como um negócio não sabe quanto custa o bezerro que está produzindo, não sabe quanto custa manter uma vaca comendo na fazenda dele. Isso é verdade. E aí como é que eu vou vender algo se eu não sei quanto que me custa? Como é que eu vou ter resultado se eu não sei quanto que me custa? E aí aquela história, né? De doido, médico e criador de bicho, cada um tem um pouco. Só que o que acontece? A atividade fica mal falada exatamente porque o cara que acha que criar boi é comprar uma terra e soltar o gado no mato, não é nem no pasto. Ele não sabe a diferença de um pasto para o mato. Então a gente precisa, na verdade, mostrar que é uma atividade séria, é uma atividade rentável, mas é uma atividade que precisa de profissional. Agora, eu estou muito feliz esses dias que o Brasil agora foi nomeado, na verdade, primeira vez foi considerado o maior produtor de carne mundial. O rebanho maior já tem muitos anos. Mas e a eficiência disso? A gente perdendo a produção de carne por rebanhos bem menores do que o nosso. Por que isso? Falta de profissionalismo. Por que agora nós somos? O profissionalismo está melhorando. Os produtores estão melhorando, a informação está circulando. Um podcast como esse aqui, está agregando. Então a internet tem ajudado bastante. Eu acho que isso, de certa forma, vem transformando. Quando eu comecei, a coisa mais difícil que tinha era a gente ver mulheres no campo. As zootecnistas que se formavam, ou elas iam para dentro de uma fábrica de ração, ou ia para dentro de uma faculdade da aula, ou ia tentar um concurso público numa instituição pública. Hoje não. No mercado. Hoje a gente já tem administradoras de fazenda, hoje a gente já tem muitas representantes comerciais rodando, encarando a estrada, visitando, conversando. E hoje a gente já tem muitas gerentes de fazenda. Daqui não vai demorar muito, nós vamos ter vaqueira também. E se a gente colocar na ponta do lápis, hoje as mulheres são praticamente maioria. Você pode fazer uma análise pelas instituições de ensino. As universidades hoje, a grande maioria dos cursos de ciências agrárias são mulheres. Exatamente. E são muito capazes, muito competentes, muito sérias, muito dedicadas, muito detalhistas. O que o homem peca, às vezes, na diferença com a mulher, é detalhe. E a gente sabe que no nosso negócio, se não for no detalhe, você não fecha uma conta. Às vezes você vende um boi com um rendimento de 54,5%, a sua conta não fecha. Se você tivesse vendido ele com 55%, já era suficiente para o seu negócio ficar viável. Mas tem muitos que não... Esse é um desafio enorme, né? Você saber que hora descartar, que hora comprar. Exatamente. Que hora comprar o insumo para a sua produção. Hoje, por exemplo, você pega, nós até falamos um pouco antes, o preço do insumo, quanto está o milho, está o sorgo, tá, o que você vai suplementar o seu animal. Quer ser, independente do sistema de produção teu, hoje com os intempéries que tem aí, né? Isso. Você eventualmente tem que suplementar. Então, comprar na hora certa e vender na hora certa é fundamental. Faz a roda rodar. Se você errou numa compra, não adianta a melhor dieta do mundo que você não vai terminar aquele boi com um saldo positivo. E outra preocupação que tem também, né, Álvaro, não é só comprar pelo preço. Saber, eu comprei barato, mas que
que produto eu comprei. Exatamente. Porque Qualidade. quando você vai para a qualidade, por exemplo, das rações, dos suplementos e tudo mais, se não tem qualidade, a resposta não vai vir. Então, você investiu mal, pagou pouco, mas investiu mal, não vai ter resultado. Aí volta a história que o zootecnista está envolvido em tudo. Verdade. O zootecnista vai te assessorar dizendo, olha, utiliza o sorgo no lugar do milho, porque o sorgo está mais viável. E qual que é a viabilidade? O zootecnista vai saber te dizer. Até quantos % o sorgo tem que ser mais barato que o milho para valer a pena? Utiliza um caroço de algodão. Não, utiliza uma torta. Utiliza uma polpa cítrica. Vamos fazer uma silagem de capim. Vamos fazer uma silagem de milho. Qual o custo dessas duas? Sim. Com qual objetivo? Junto disso, ele também vai te assessorar. Aquela compra que o senhor fez, daqueles bezerros baratos do seu vizinho ali, ficou caro. Porque aqueles bezerros estão comendo 12 quilos de matéria seca e não estão produzindo 900 gramas de ganho de peso. Não tem genética para produzir. Não tem genética para produzir. Agora, aquela outra bezerrada que o senhor comprou achando cara, ela já virou boi. Comendo bem menos. Então, essas que eu falo, é onde entra o profissionalismo. E o zootecnista ainda assessora no sentido, olha, o frigorífico tal está rendendo melhor, o frigorífico tal está quebrando. A gente tem que estar dentro do mercado. É isso aí, né? Olha, nós temos hoje um custo fixo no confinamento de tanto. Vamos pegar 30% do gado do confinamento e fazer uma trava numa bolsa para a gente assegurar o nosso custo e correr risco, às vezes, numa quantidade maior, porque pode subir ou pode descer, mas o custo está pago. A gente não vai quebrar. Existem ferramentas para blindar, mas e o acesso a essas ferramentas? E quem quer ter essas ferramentas está disposto a pagar para ter esse benefício? Então a gente precisa mostrar que isso é um benefício. Então nem tudo é preço. A gente tem que mostrar que tudo tem valor. Sim. E não adianta também o zootecnista se formar em zootecnia e querer já dar uma consultoria e cobrar caro. Ele também está aprendendo. Ele também não tem muito a agregar na fazenda do cliente, do pecuarista que ele estiver indo. Quando ele for aprendendo a agregar, o valor dele vai subindo. É o dia a dia dele no campo ali que vai trazer esse conhecimento para ele prático ali. Exatamente. É o dia dele, vai fazer o profissionalismo dele. E isso daí só acontece com experiência. E a gente pode ver no exemplo que você citou, que tu falou que tu saiu da universidade, da academia, e logo depois foi trabalhar em outro segmento, mas já indicação de alguém. Exatamente, né? Foi. Eu saí da área comercial e fui para uma área de gestão. E fiquei nessa área de gestão de fazenda, eu fiquei praticamente 7 anos. E aí, nesses 7 anos, eu resolvi que eu não queria mais ficar 100% dentro de fazenda. Eu queria, com mais conhecimento, voltar a andar. Eu estava muito parado dentro de uma fazenda e naquela época eu convivia só com peão. Era capataz, era vaqueiro, era tratorista. O nível intelectual que tinha nas fazendas era muito baixo. Então, ou eu ia emburrecer, ou eu procurava outra maneira de continuar evoluindo. Foi quando me surgiu a oportunidade de virar um assistente técnico de uma empresa de nutrição animal. Então, eu ia nas fazendas dar o suporte de como usar o produto, de como usar, ajudar na indicação, auxiliar os representantes na indicação, determinada categoria, determinado estilo de fazenda, determinada estrutura. Eu não posso indicar um proteico de baixo consumo para uma fazenda que não tem coxo. Sim. Eu não posso indicar um proteico de alto consumo para uma vacada parida, se ela já está bem de score corporal. Então a gente começou, eu fui convidado, aceitei esse desafio, comecei como assistente técnico, depois virei supervisor comercial e depois virei gerente territorial. Então aí eu já fazia a gestão da gerência do território onde eu atuava. Então, eu trabalhava em Goiás, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, eram 5. Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal, Goiás. Bom, são 5 estados que eu tinha pessoas que trabalhavam sobre a minha gestão. E aí foi onde outra descoberta na minha vida, porque aí foi quando eu fui vendo como eu poderia também auxiliar na vida das pessoas. Sim. Eu pegava um representante comercial, uma pessoa que tinha vontade de trabalhar no ramo, mas não teve a oportunidade de fazer uma graduação, uma faculdade, mas que gostava muito do ramo, bem relacionado na região, conhecia todos os produtores. E aí eu falei, e aí você começa a ver o cara, às vezes, andando num Fiat Uno, numa motinha,
e você começa a treinar o cara e começa a andar com ele, ele vai gerando credibilidade, os clientes dele vão tendo resultado, não porque o produto é caro, mas que o produto dá resultado, tem valor, o acompanhamento que ele aprendeu a fazer já estava agregando nas fazendas, aí você viu o cara sair de uma motinha CG e já ia para um Fiat Uno, você viu o cara sair do Fiat Uno e ia para uma caminhonetinha, ia para uma estrada, e você vê a transformação na vida das pessoas. E você também, né? Mudou E junto totalmente comigo, sua visão, exatamente. Né, e aí a visão já virou de novo. Então aquela vontade que eu tinha no início de estar na fazenda, montado no cavalo, mudando um gado de pasto, inseminando uma vaca, depois mudou para eu ensinar quem está inseminando, e depois mudou para eu ver aquele que está ensinando quem está inseminando. Sim. Então as coisas foram mudando, e junto disso eu fui cada vez mais, meus objetivos também foram mudando. Eu sempre tive muita vontade de ter o meu próprio negócio. E aí eu fui, de certa forma, me organizando para que eu viesse a ter o meu próprio negócio. E fui trabalhando. Aí eu aluguei um pasto, botei um boi, tal, aí de um boi vendi, não sei o quê, até que em 2013 eu consegui adquirir uma propriedade pequena, mas já dá para eu trabalhar. E de lá para cá eu venho lutando com ela. Aí quando foi agora, 2021, foi que eu me desliguei completamente da função de executivo, né? E passei a trabalhar com a minha fazenda. Mas o objetivo sempre foi esse. Se você me perguntar assim, você tem sua casa própria? Ainda não. Mas eu tenho minha fazenda. Tem a sua fazenda. Eu tenho meus boizinhos, eu tenho meus cavalos, então esse sempre foi meu objetivo. E conta pra gente um pouco dessa sua experiência aí de produtor rural. Ézio, é muito gratificante, mas um desafio é muito grande. Os meandros aí, então, da sua atividade, os desafios que você pode mostrar para os colegas aí. Eu falo sempre... Os desafios que você enfrenta. Isso, eu falo sempre que ter passado por essa fase no início como comercial, lidando com gente, depois eu virei gestor de fazenda e vivi muito intensamente como é que pensa um vaqueiro, como é que faz, e hoje, depois quando eu virei gestor, eu chegava numa fazenda para fazer uma visita para falar de nutrição, estava tendo um IATF, deixa eu inseminar umas 2 vacas aí, eu inseminava umas 2 vacas por uma questão de gosto, e acabava que eu mostrava para eles que eu também sou gente igual a eles. Sim. Né? Não chegou um doutorzinho na fazenda, como costumam dizer, chegou um cara igual a eles. Eu até brincava, que eu falei, a diferença minha e sua é que você sabe laçar e eu não sei. Mas o restante a gente consegue, eu posso aprender a laçar também. E aí, quando eu passei a ser produtor, eu vi uma outra dificuldade. Quando você passa para o lado de lá, uma coisa é você chegar numa fazenda, orientar e indicar uma implantação de uma técnica. Uhum. A outra é você executar essa técnica. Com pouco dinheiro, com pouco orçamento. Porque quando eu era gestor de fazenda grande, é diferente. O orçamento dava para fazer. Agora, quando sai do bolso da gente, né? Quando sai do bolso da gente é outro desafio. Então, acho que a maior dificuldade, quando eu passei a ser produtor, é o fluxo de caixa com as necessidades da fazenda. Porque a fazenda, costumo brincar que você pode pegar o dinheiro do mundo e jogar lá dentro, que ela tem utilidade para ele. Mas e aí? Ela vai te reembolsar? Você está sabendo que você está produzindo o que você sabe comercializar? Qual o objetivo da sua produção? Então, eu já cheguei em fazendas que o cara, eu comprei aqui umas 20 meio sangue Angus. Aí eu falei, ele criava Nelore. Uhum. Eu disse, tá, você comprou essas Angus, mas com qual objetivo? Ele, nem sei. Então, assim... Comprei. É muito caro para ter esse tipo de atitude. Você comprar sem saber qual o objetivo. E o que vai fazer? O que você vai fazer não é um cachorro, não é um gato. 20 novilhas Angus hoje aí, você vai pagar aí tranquilamente uns 80 mil reais. Sem saber o que você vai fazer? Eu vou voltar um Nelore nelas. Tá, mas e o que você vai fazer com esses bezerros? Será que não vai atrapalhar a venda dos bezerros Nelore que você vinha tendo? Será que você não vai manchar seu gado? Você sabe quanto que essas novilhas comem a mais? Você sabe quanto que ela exige mais? Ela pega mais carrapato, ela produz mais, mas ela exige mais. Aí ele ficou assim, então fiz um bom negócio, né? Eu falei, você que tá dizendo isso, eu só tô mostrando, só tô te mostrando, na verdade, os entraves que tem dessa sua decisão. E dentro de um negócio, você não pode ter esse tipo de atitude. Você não vai chegar
numa loja de tênis e o cara chega lá no outro dia, tem vestido de mulher para vender. Ué, mas qual que é o objetivo? Seu público não é tênis? E o que esses vestidos estão fazendo aqui? Ah, eu achei bonito, não existe isso. Mas na pecuária existe. E aí você vê, às vezes o cara fala assim, agora eu vou criar aqui avestruz. Porque eu vi que estão vendendo bem avestruz e avestruz dá um dinheiro doido. Aí eu fiz a seguinte pergunta, quantas vezes você come carne de avestruz na sua semana? Nem no ano eu como. Falei, quem compra essa carne de avestruz? É um frigorífico. Falei, E você acha que você vai ter possibilidade de negociação de barganha com um frigorífico? Se esse frigorífico fechar, o que você vai fazer com essas avestruz? Então as pessoas misturam a produção, a empresa, com um hobby. E aí, realmente, você quer ter como hobby? Não tenho nada contra também, ótimo. Mas saiba que hobby custa. E não vai voltar esse dinheiro, né? Se você tem caixa para bancar um custo... Se você tem caixa para criar boi igual cria cachorro, ótimo, parabéns. Mas é um hobby caro, né? Bem caro. A gente quem tem um cachorro em casa e cuida bem, sabe quanto que aquilo custa por mês. Tem uns que optam por nem ter, porque aquilo custa caro. Mas tem outros que falam, não, meu cachorro é meu filho. Então, tudo bem, é a escolha de cada um. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar auxiliando na racionalidade das pessoas quando se envolve produção animal. Então, o zootecnista está envolvido em tudo isso. Ele tem que chegar para uma pessoa que está querendo entrar na atividade, igual já aconteceram algumas vezes, a arroba do boi está no alto, o mercado está alto, todo mundo quer entrar. Eu sou médico, eu estou querendo, você não consegue uma fazenda para alugar, para eu comprar uns boi e falar que está rendendo bem, não sei o quê. Eu falo, olha, só é médico, não é? Investe num consultório, entendeu? Não faz isso agora, não vai mexer com isso agora, porque se eu vou alugar uma fazenda, aí alguém vai comprar esse gado para o senhor, ou o senhor vai ter que comprar esse gado rápido no final de semana, não vai fazer uma boa compra. Tudo que sobe desce, a arroba do boi está no alto, mas ela vai descer. Quando você estiver no ponto de vender esses animais, pode ser que está na baixa e você vai perder dinheiro. É mesmo? Falei, é. E qual a possibilidade que eu tenho só de investir o dinheiro? Falei, não, para isso tem boitéis, para isso tem fazendas de parceiros, o proprietário às vezes não tem o capital para encher a fazenda dele, ele pega os seus bois de parceria. Então, ao invés de você ir fazer... Comece por base, outros, né? Que aí você vai aprendendo com o seu parceiro, você vai vendo como é que ele negocia, como é que ele compra, qual o padrão do gado que ele comprou para vocês dividirem o lucro. Ou vai ver se tem realmente interesse para aquilo, se é o negócio que ele quer. Exatamente. Vai ver se você vai ter tempo hábil para isso e vai realmente disponibilizar para isso, porque custa tempo, custa dinheiro e custa desgaste físico e mental. Sim. Né? A gente vê, às vezes, o cara entrar e falar, nossa, eu não imaginava que era isso, mas já entrou. E aí a gente pode até ajudar as pessoas a ter menos prejuízo. E aquele que também tem vontade, fala, não, mas eu quero tocar para frente, vamos fazer junto? Tá comigo? Tô. Então vamos fazer. E aí entra o zootecnista, auxiliando, né? Desde como se diz, do planejamento do projeto até a comercialização final, que é a realização de tudo aquilo. Então, eu costumo dizer que quando a coisa que me deixa mais feliz na vida é ver um caminhão de boi carregado. Porque ali está todo um trabalho de muitos anos, de que foi desenhado, que foi seguido, que teve baixa, que o boi baixou e ele manteve o proteinado, não passou por um mineral, que o boi baixou e o bezerro subiu e ele não vendeu os boi, comprou vaca. Então, a gente tem que ter resiliência e insistência nisso daí e passar isso para os nossos clientes, porque, afinal de contas, eles vão pagar a gente. Sim. Mas ele não vai pagar a gente com o dinheiro do salário da empresa dele ou do salário do órgão que ele trabalha. Ele não quer tirar dele. E a gente tem que auxiliar para que ele ganhe dinheiro e a gente participar um pouco disso. Eu acho que esse é o grande filão. Mas voltando lá, no caso seu de produtor rural, você trabalha com confinamento. Como é o processo e quais são os desafios que você enfrenta nesse dia a dia? Ézio, o processo como volto a dizer, né? A gente se esbarra muito na questão financeira. Então, o que é a maior dificuldade hoje? Acesso a crédito. Crédito que tenha viabilidade, né? Então, é um dinheiro para você poder comprar um alimento na hora certa. Você não precisar matar um boi para poder comprar o farelo de soja que está barato ou o milho que está barato. Você vai no banco, pega um dinheiro, compra aquele milho, compra a soja, compra o que você for preciso dentro do seu planejamento, engorda seu boi, vende e paga o banco.
Acho que isso, hoje, é um dos mais difíceis, né? A gente teve um tempo que teve uma oferta boa de crédito, agora está muito escasso. E o que está acontecendo? As pessoas não estão pagando porque não vai renovar. A inadimplência está gigantesca. Quando não é assim, você não consegue pegar o dinheiro, desculpa, você não consegue pegar o crédito, você é obrigado a vender sua produção ao preço que tiver, porque você não vai pagar a escola de filho com um boi. Você vai chegar lá e falar, toma um boi aí para pagar o ano da escola do meu filho. Você precisa de dinheiro. E aí você é obrigado a vender o preço que o mercado tiver na hora. Às vezes o boi está pronto, mas você precisa apurar dinheiro para poder pagar essas contas. Então, eu acho que hoje uma das grandes dificuldades é fazer essa gestão de capital dentro do negócio próprio. Não, de ter um recurso, aonde captar o recurso e a utilização desse recurso. Acho que a gente tem que estudar, se aprofundar em como utilizar esse dinheiro. Porque às vezes você pega um dinheiro num custo barato e aí você aplica ele em coisas que podem não dar certo. Por exemplo, o cara pega um dinheiro num custo barato, faz uma lavoura de milho e deu um veranico gigantesco, perdeu tudo. Como é que ele vai pagar o banco? É onde vem a dívida. Então, eu acho que como produtor, a gente tem que pensar o seguinte, esse dinheiro não é meu. Eu tenho que fazer um investimento mais seguro possível nele. Com o meu dinheiro eu vou correr um risco, com o dinheiro do banco eu vou comprar em gado, porque o gado, da pior que for o negócio, ele me devolve o tanto que eu coloquei. É tão sagrado, é tão bom o negócio de boi, que é aquela história que eu sempre digo, eu nunca vi ninguém quebrar com o boi. Quebrou porque tirou dinheiro de boi e foi montar um posto de gasolina, foi montar uma construtora, foi inventar de plantar soja, foi inventar de lotear, mas aquele que está no boi ali, mesmo fazendo errado, ele tira pelo menos o que ele colocou. E ou vendeu para um frigorífico que não paga. Vendeu para um frigorífico que não paga. E aí não conseguiu repor. Conseguiu um preço melhor, mas vendeu para um que não paga e aí vai, né? Exatamente. Os desafios são muitos, né, Álvaro? O desafio é muito grande, a gente tem que estar muito ligado no mercado. Tem que estar sempre conversando, tem que estar sempre sabendo, tem que estar sempre, quem é o frigorífico que está matando, quem não é, qual frigorífico que não tem tido erro, quem é o dono do frigorífico, quem é essa pessoa, ele produz, ele não produz, qual a condição financeira dessa pessoa que é dona do frigorífico, para você se safar desse tipo de risco que existe, porque a gente trabalha no risco o tempo inteiro. Você hoje compra uma semente, joga, choveu demais, ela não nasce. Choveu um pouquinho, estiou, ela incha, também não nasce. Entendeu? Comprou uma semente errada para uma determinada área que você não fez o corretivo que precisava para que aquela semente germinasse ali. Ou você fez, semente germinou, porém você precisa de uma adubação de manutenção e você não tem capital para isso, aquele pasto vai morrer. E você vai ter que fazer de novo. Então são muitos os desafios. E junto disso, hoje, um outro grande desafio é a mão de obra. Sim. Porque você precisa de um tratorista para ele jogar um adubo. Aí ele fala, quanto você me paga? Tô pagando aí, sei lá, salário X. Lá na agricultura me paga 2x. Aí você, puxa vida, como é que eu faço? Porque lá na agricultura é outra história. Aí o cara tá lá num 275, simplesinho, no sol quente, lá na agricultura ele tá num John Deerezão com ar-condicionado fechado, tal, tudo no computador. Então, assim, é muito diferente a vida do pecuarista e do agricultor. Tem como equilibrar? Tem. Mas isso tudo são dois negócios distintos. Não dá para igualar. Na agricultura, você resume todo o negócio no máximo em 6 meses. A bovinocultura, que você for bom demais, você faz em 20 meses. Se você for bom demais, é 20 meses. Se não, é 36, é 42. E tudo isso muda. Então, às vezes, você comprou um gado num preço bom achando que vai ganhar dinheiro. Como você vai vender só daqui a 36 meses, aconteceu um problema econômico gigantesco aí e foi tudo por água abaixo. E aí? Quanto mais longo é o prazo, mais você está exposto aos intempéries políticos, do clima, tudo. E aí o seu negócio fica à mercê do destino, né? Então, a gente tem que estar sempre preocupado com esse tipo de coisa. Já a agricultura é justo, é bem justinho ali. O cara tem a janela de plantio, ele planejou o ano inteiro a compra dos insumos, faz a janela de plantio, faz todo o cuidado com a lavoura, colheu, vendeu, acabou. Resumiu a operação. O dinheiro já está no bolso para começar a próxima. E o pecuarista precisa ter isso.
precisa planejar a compra do insumo, precisa planejar a compra daquele animal, como a gente falou no início da conversa. O animal bom não é um animal barato. O animal bom é um animal que vai responder ao seu sistema. Não adianta você comprar um Meisang Angus soltando a Brachiara decumbens e dar sal mineral. É um excelente animal, mas ela não vai produzir no seu sistema. Aonde que está errado? É o animal que não presta, como já foi condenado na década de 2000, cruzamento industrial se queimou por conta disso. As pessoas cruzavam, vamos fazer cruzamento industrial para ter heterose, tinha uns bezerros bons, mas não tinha estrutura de fazenda, de conhecimento de manejo para ter resposta, porque ele produz mais, mas exige mais. Aí ficou-se a história de que o bezerro de cruzamento não presta. Errado. O bezerro de cruzamento é excelente, mas ele te exige mais. Né? Então, volta a dizer... E pode ter um valor agregado, mas tem um custo. Tem um custo. E você tem que saber fazer essa conta de até onde esse custo vale a pena, porque, falo sempre, a dieta que dá maior ganho de peso, nem sempre é a melhor dieta. A dieta boa é a que põe dinheiro no meu bolso. Eu vendo boi e me sobra. É a mesma coisa, o fulano tem 1.000 cabeças, 2.000 cabeças. Honestamente, isso para mim hoje não quer dizer nada. Eu quero saber quantas cabeças ele vende no ano. Tem gente que tem 500 na fazenda, de estático, e vende 2.000 no ano. Esse está ganhando dinheiro. Porque o ciclo dele está curto. Está indo lá e está voltando, ele está pondo dinheiro no bolso, a conta está na mão, e a lojinha dele está funcionando. Está entrando e está saindo. Agora o que tem 2.000, vende uma vez a cada 3 anos, 2 anos. Prejuízo. Não tem como. Não tem como. Que fazer a roda girar, mas tem que fazer ela girar certinha. Então, quando a gente vira produtor, o desafio é esse. É você tocar o seu negócio como uma empresa. Comprar na hora certa. Acerta em tudo? Não acerta, mas a gente, só de errar menos. A gente já sai lá na frente. Comprar na hora certa, implantar determinada atividade dentro da fazenda na hora certa, não se empolgar com isso, porque, não, eu vou abrir aqui uma área de 30 hectares. Pô, mas eu tenho 100 hectares. Não, vou me espremer aqui, vou fazer 100 hectares. Aí depois não tenho dinheiro para comprar as outras coisas. Né? Então, isso é um grande desafio. É essa gestão do capital com a implantação para que o sistema tenha umas viabilidade e se torne saudável. Enfim, ter um bom planejamento. Exatamente. Ter um bom planejamento e ser um bom executor de planejamento. Porque eu vejo muitas fazendas que têm um planejamento fantástico. Mas na hora de executar, a mão de obra não coopera, o próprio proprietário muda o planejamento. Mas isso não estava no plano, não, mas eu quero que faça assim. E o planejamento já foi para o pau, quando se muda ele desse jeito. Então, o executar o planejamento, para mim, hoje, é o pulo do gato. Álvaro, eu queria que você deixasse uma mensagem hoje aí pra gente, deixasse uma mensagem pro profissional de zootecnia, aquele cara que tá lá, que acabou a graduação dele, saiu, e aquele que já saiu e está muito tempo parado no mercado hoje, com todo esse cenário que nós temos no Brasil hoje aí. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: acredita no seu negócio, mas procure pessoas que você gostaria de ser como. A coisa mais importante hoje não é o título, é o relacionamento. Você se relacionando, você vai conseguir oportunidades e abraça aquela oportunidade como única na sua vida. Se tiver que levantar 4 horas da manhã para trabalhar, levanta, deita 10, 11 horas da noite. Se tiver que comer de marmita, ficar sem comer, ficar longe da família, ficar longe dos pais, ficar longe da namorada, ficar longe dos filhos, pague o preço que for preciso, porque vai ser retribuído. Portas se abrirão a partir disso. As portas se abrirão a partir disso. Acredita nisso com todas as forças, porque é isso que acontece. Ninguém colhe o que não plantou. Então, a partir do momento que você está se relacionando, eu quero trabalhar como zootecnista, mas dentro da minha casa e mandando currículo pela internet, desculpa. Igual você tem 1 milhão de gente fazendo igual. Mas o cara que está fazendo faculdade, que nas férias, em vez de ir para a praia com os pais, for para uma fazenda, ele já ficou amigo do gerente da fazenda, ele já ficou amigo do proprietário da fazenda, ele já ficou amigo do representante que atende aquela fazenda. Nas outras férias, ele já tem outra fazenda para ir, ele já vai conhecer mais gente lá. As relações. Na segunda ou na terceira, ele já tem um emprego garantido. O cara vai virar para ele e falar, quando você formar, eu quero ser aqui na fazenda. E as relações aí? Relacionamento. Seja na fazenda, seja num zoológico, seja aonde você quer trabalhar, seja num laboratório,
Você quer trabalhar com análise de alimentos? Onde tem um laboratório? O que eu posso fazer? Bate na porta, falou, estou estudando zootecnia aqui e eu queria fazer um estágio aqui sem remuneração mesmo, é só porque eu quero aprender. Esse daí não fica desempregado. E na mesma linha que você comentou, né, nunca fica escolhendo também, né? A oportunidade que tem, vá porque outras surgirão a partir daquela. Exatamente. Se você acredita naquilo que você foi, por exemplo, apareceu uma oportunidade, eu quero trabalhar com boi, e apareceu uma oportunidade para eu ser, na verdade, um controller de confinamento no período de férias, fazer leitura de coxo. Tem que acordar 4 horas da manhã. Vá. Mas é difícil você querer trabalhar com boi e aparecer uma oportunidade para você trabalhar com orquídea. Não adianta você ir lá para as orquídeas meter a cara que você não vai vir no boi. Mas se aparecer uma oportunidade do boi, o cara, eu vou te pagar R$100 para você ficar aqui 3 meses pesando boi para mim. Vá. Porque aqueles R$100 ali você deveria estar pagando para ele. Porque você está aprendendo. Ele está te mostrando coisas que a faculdade não vai te mostrar. Você está aprendendo coisas no dia a dia ali que quando você sair da faculdade você está muito na frente. Então eu sempre falo, quem está fazendo zootecnia agora, faça estágio. E o relacionamento se que relacione, você disse, né? Se relacione com os professores, se relacione com os profissionais, se relacione com a associação dos zootecnistas, se relacione com os vendedores de nutrição, se relacione o máximo que você puder e se mostre disponível. Tô pronto para ir qualquer hora. Às vezes você fica amigo de um cara que é representante comercial, que o cara visita 10, 15, 20 fazendas dentro de um mês. Olha que coisa boa, você poder ir dentro do carro desse cara só abrindo porteira para ele. Tanto de área que você vai conhecer, tanto de fazenda que você vai conhecer, tanto de oportunidade que você vai ver, quanta coisa vai te agregar ao invés de você estar em casa mandando currículo ou reclamando que não tem emprego para zootecnista. Hoje o mercado está carente. Você fala para mim assim, Álvaro, eu tenho hoje 5 recém-formados em zootecnia que estão prontos para ir para a fazenda. Eu vou precisar de pelo menos mais 20. Porque as pessoas hoje, esse profissional não tem. As fazendas estão se capacitando, as fazendas estão crescendo, as fazendas estão melhorando a gestão, estão sendo vistas como empresas e precisam de gente para trabalhar. Agora, não adianta o cara se formar em zootecnia e chegar lá e querer formular a ração do confinamento. Ele não vai fazer isso. Ele não está lá para isso ainda. Mas ele pode chegar lá. Sim. Mas ele precisa subir a escada. É um degrau de cada vez. Eu costumo dizer que é o tamanho do querer. Você quer, nada te tira daquilo. Agora eu quero mais ou menos, com 2, 3 vezes que ele dormir no calor e na muriçoca lá, ele já vai embora para casa e não quer mais saber disso e fala que isso não é vida. Entendeu? Então eu acho que é querer de verdade se relacionar, porque isso abre portas. Muito bom. Muito prazeroso essa conversa com o Álvaro. E que você continue, né, no seu trabalho aí. Chegou onde está hoje com mérito, né, com trabalho, com Obrigado. toda a dedicação. E é isso que a zootecnia precisa. Pessoas que têm propósito. Fico muito feliz, agradeço muito, Ezio. E mais feliz ainda de poder estar aqui falando um pouco da minha história e, de alguma maneira, querer auxiliar alguém, né? Que a gente puder contribuir, estamos aqui para isso. É uma profissão maravilhosa, é uma profissão que eu devo tudo a ela, que não é só uma profissão, é meu estilo de vida. Então eu brinco que até quando eu estou vendo televisão, eu estou vendo leilão de boi. Se eu estou conversando com alguém, eu estou falando de boi. Se eu estou no telefone, eu estou perguntando quanto está o mercado do boi. Então eu vivo isso 24 horas. Meus filhos até ficam me perturbando. Pai, você só fala de boi? Abre meu Instagram, só tem boi. Então, então é realmente para quem é muito apaixonado, que é muito gratificante. É muito boa. Obrigadão, obrigado pelo convite, Franklin. Estou muito feliz de estar aqui e poder estar dando esse depoimento para vocês aí. Obrigadão. Ô, Álvaro, a gente que agradece. Eu deixo as portas das Zootrend sempre abertas. Se precisar, estamos aqui. Você sabe o endereço, só chegar, bater e entrar. Muito obrigado. Não vai faltar oportunidade. Obrigado. E Valeu. também aquelas pessoas que você assim, acha que é uma pessoa que pode vir falar uma conversa bacana aqui com a zootecnia também, estamos de porta aberta. Com certeza. Vamos estar trazendo mais gente.